Privilégio nós estarmos hoje na terceira semana da nossa série Um Coração Agradecido. Na primeira mensagem, 15 dias atrás, eu ministrei sobre De Volta um Coração Agradecido. Como nós precisamos lembrar e sermos lembrados de que nosso coração precisa estar nesse lugar, intencionalmente. Amar, perdoar e ter também gratidão precisam ser um posicionamento. Semana passada o pastor Rudy ministrou sobre motivos para nós agradecermos ao Senhor e nós ministramos a Santa Ceia, esse lugar onde nós entendemos que é esse lugar de comunhão, esse lugar do partir do pão, e esse lugar onde também a palavra de Deus é manifesta, é onde nós precisamos estar. E nessa noite eu quero falar com você sobre gratidão por poder ouvir a voz de Deus. Amém? Quero te convidar nessa noite você realmente se posicionar, e essa imagem, justamente muitas vezes quando nós estamos em muito barulho, né? Muitas vezes eu vou em algumas empresas que eu atendo e tem algumas máquinas, tem alguns processos fabris que as pessoas precisam usar um EPI, um equipamento de proteção individual para abafar, né? Não sei se você trabalha em empresa, talvez você já precisou usar ou você usa no teu dia a dia e você sabe que aquilo é necessário para que você consiga tirar os barulhos ao seu redor, para que você consiga focar no teu trabalho, para que você precisa focar naquilo que você precisa fazer. E nessa noite eu creio que o Senhor quer nos levar justamente nesse mesmo lugar, de atrair a tua intenção, tirar os barulhos do mundo, tirar as distrações do mundo, tirar aquilo que pode ser nocivo para você e você conseguir ouvir tão somente a voz do Senhor. Amém? Abre a tua palavra lá em 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. É um texto bastante conhecido e eu quero ler com você para que nós possamos ser realmente ministrados nessa noite e entender aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. 1 Samuel, capítulo 3. É justamente o chamado de Samuel, e que foi um profeta que teve um privilégio de ungir a 2 reis. A palavra do Senhor nos fala o seguinte: o menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a se escurecer, a ponto de não poder mais ver, estava deitado no local de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor o chamou o menino: Samuel, Samuel. E ele respondeu: eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: eu não chamei você, vai se deitar. E ele foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar Samuel. E ele se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: meu filho, eu não chamei você, vá se deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifesta a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel: vá deitar. Se alguém chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou.
Então o Senhor veio e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala, pois o teu servo ouve. Vamos orar? Jesus, obrigado por esse dia tão especial que o Senhor nos permite, Senhor. Obrigado, ó Pai, por esse dia que o Senhor nos chama para ouvir a Tua voz, ó Pai. E nós acabamos de cantar Queremos Jesus, nós acabamos de cantar também que nós não seremos mais levados pelo orgulho ou por todas as questões que possam roubar o nosso coração de estar aqui, Senhor. E nessa noite nós oramos, ó Pai, para que o nosso coração, ó Pai, seja despertado, Senhor, para ouvir a Tua voz e Te obedecer. Nessa noite, ó Pai, nós queremos abrir o nosso coração e a nossa mente, ó Pai, que eles são terra fértil, Senhor. Nós oramos, Senhor, para que todo coração, ó Pai, que não consegue ouvir a Tua voz, seja agora invadido pelo Teu Espírito Santo e seja realmente invadido pela Tua presença, Senhor. Oramos para que toda mente cauterizada consiga entender a Tua palavra e ser ministrado, Senhor. Nós oramos, ó Pai, para que nós possamos corresponder com aquilo que o Senhor nos chama para estarmos aqui nessa noite para ouvir e Te obedecer. Oramos também pelas nossas crianças que estão sendo ministradas, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, pelo Ministério Kids e Teens, ó Pai, que tem abençoado os nossos pequenos, enquanto nós também somos ministrados, ó Pai. Que o coração deles também seja despertado nesse dia, para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Samuel, se você olha, ele é realmente uma pessoa de transição, ele é uma figura de transição. Antes de Samuel, nós temos os períodos dos juízes, onde acontecia de juiz após juiz sendo levantado sobre Israel. Então vamos lembrar, Moisés, 40 anos de deserto, Josué, e depois entra no período dos juízes. Então nós temos um período bastante conturbado, vem Samuel e depois inicia o período dos 6. Então Samuel foi um profeta que ungiu não apenas Saul, mas também ele ungiu a Davi, então ele teve esse privilégio. Lembrando que ele não era de uma linhagem de profetas, ele era filho de uma promessa do Senhor. E ali naquele lugar, aquele menino improvável que não era para ele estar ali, se começa a ser chamado, começa a ser despertado pelo Senhor. E é interessante que nós vemos que o sacerdote, por 3 vezes, e ele não consegue ouvir, e só depois de 3 vezes ele consegue entender que era Deus que estava falando. Então nós vemos um líder religioso que perdeu a sensibilidade, que ele perdeu o senso de entender a voz de Deus. E é interessante que ali fala, a palavra do Senhor era rara, e o hebraico vai para preciosa, para escassa. Então ele não fala apenas sobre uma incapacidade, uma improbabilidade, mas ele fala sobre uma insensibilidade daquele povo. Quando o povo endurece o seu coração, a palavra de Deus começa a ser rara. Toda vez que você endurece seu coração, você pode falar, mas eu vou na igreja e Deus não fala comigo, eu vou na célula e Deus não fala comigo. E normalmente, quando você começa a afirmar tais coisas, provavelmente o teu coração está insensível como o coração de Eli, e você deixa de ouvir a voz do Senhor. Mas esse dia eu tenho a plena convicção, desde terça-feira, quando eu ministrei a célula, e quarta-feira na reunião de oração, Deus trouxe muito forte a figura de Samuel, e eu tenho estudado desde então, e eu tenho visto como é interessante que você vê ali Eli, no versículo 2, ele fala assim, a visão física dele começou a se apagar. Nós vemos que aquilo que aconteceu no natural era algo que também acontecia no espiritual. Ele estava sem visão, ele não conseguia mais entender os planos de Deus. Nós vemos os filhos de Eli, Ófni e Finéias, homens totalmente impuros. E é interessante que falavam assim, eles não conheciam o Senhor. Se você traduzir isso, eles eram pagãos. Então, os sacerdotes, naquele momento, os filhos de Eli Deus os considerava pagãos. E no meio daquela escassez, Deus escolhe falar.
E é um cenário muito parecido com o que nós vivemos hoje, de tantas distrações, de tantas informações. Mas eu creio que nesse dia o Senhor quer acordar o teu e o meu coração. Eu creio que nesse dia, se você tem escassez sobre a tua vida, Deus quer voltar a falar sobre o teu coração. Deus quer acordar os teus ouvidos espirituais nessa noite, porque Ele quer falar de novo e de novo e de novo, até que você entenda. Eu creio num Deus relacional que nessa noite Ele começa a te chamar pelo nome, Ele começa a atrair a tua atenção, homem e mulher de Deus, e Ele começa a falar: eis-me aqui, eu quero me manifestar por meio da tua vida. Filho amado, filha amada, saia da apatia, saia da derrota, saia da destruição e comece a encher o teu coração com gratidão e júbilo, porque eu quero me manifestar no meio de vocês. É isso que eu sinto que nesses dias o Senhor quer fazer em nosso meio, em meio à escassez. Deus escolhe falar no meio de Noé. É uma geração iníqua. E Deus olha para um homem, Ele olha para uma família. Deus sempre vai usar pessoas disponíveis para Ele falar quantas vezes for necessária, mas Ele precisa de corações dispostos a falar: eis-me aqui, o teu servo está ouvindo. Então nós temos um paralelo nesse texto entre um homem totalmente letrado, que era Eli, o homem que era para ser quem estava direcionando o povo de Deus, um homem que deveria conhecer a voz de Deus e ter sido o primeiro a ouvir a voz de Deus e se posicionar, e ao mesmo tempo você vê um rapaz totalmente improvável chamado Samuel. Quem você escolhe? Quem nessa noite você é? Eli ou Samuel? Quem você decide ter? Um tinha um coração altivo e religioso, outro tinha um coração humilde e disposto a aprender. Sabe, queridos, uma plena convicção que eu tenho que Deus ainda hoje fala por meio de corações dispostos a responder. E, primeira verdade, Deus ainda fala em meio a uma geração desacostumada a ouvir a sua voz. Versículos 1 a 3 fala assim: o menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes, mas certo dia, o sacerdote Eli, que eu já falei, cujos olhos começavam a se escurecer ao ponto de não conseguir ver, estava deitado no lugar de costume. Mas também Samuel estava deitado no templo do Senhor, aonde? Ao lado da arca. A arca representa a presença do Senhor. Você vê que Eli se acostumou, ele estava no lugar de costume, enquanto Samuel decidiu estar num lugar provavelmente desconfortável, mas aos pés do Senhor, ao lado da arca do Senhor. E fala assim: antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Então nós vemos naqueles dias de turbulência, naqueles dias de incerteza, naqueles dias de confrontos políticos e históricos, Deus decide falar. E eu vejo que esse texto é tão parecido com os dias que nós estamos vivendo hoje. Dias de incerteza, dias de tantas vozes, dias onde muitas vezes nosso coração é acostumado eu conheço Deus. Eu sei Deus, né? Ele que precisa ouvir a Deus, porque eu estou cheio de religiosidade, eu estou cheio de orgulho, eu estou tão cheio das coisas desse mundo que eu não consigo mais ouvir. E é interessante que ali fala que naqueles dias a ausência de um rei natural, ele apontava para a ausência de um rei espiritual. E é interessante como nós vemos que ali termina o versículo 3, a lâmpada do Senhor. Acaba se referindo ao candelabro que era colocado no templo. Mas também eu posso acreditar que era aquele fogo ainda não tinha se apagado. Aquelas brasas ainda não tinham se apagado. Ainda havia um pouco de óleo naquele candelabro disposto e ainda estava queimando, ainda tinha um restinho.
E nessa noite eu creio que o Espírito Santo está procurando no teu coração se ainda tem óleo, se ainda há azeite no teu coração para continuar queimando por Jesus até que Ele venha. É esse o lugar que precisa, né? Que Jesus nos chama para nos corresponder. Se há esperança no teu coração, Ele pode reinar. Se nesse cenário de tantas distrações, né, onde nós temos tantas informações, hoje com os nossos aparelhos celulares, nós temos acesso a tantas informações e provavelmente 90% das informações que você tem são totalmente irrelevantes para a tua vida, sim ou não? Tantas coisas que nós muitas vezes nós pegamos para responder uma mensagem do trabalho e quando você vê, surge alguma notificação da rede social e você vai, e quando você vê, você perdeu 1, 2, 3 horas nas redes sociais e talvez você não tenha investido nem metade disso para ouvir a voz do Senhor. Então eu creio que nesse dia o Senhor quer atrair o teu olhar, Ele quer tirar as tuas distrações, Ele quer olhar para o teu coração e que você consiga realmente ouvir a voz de Deus, porque você está ouvindo e não porque um dia você já ouviu. Eu creio que nesse dia de silêncio absoluto, talvez você, a tua família ou até mesmo a nossa nação está vivendo, eu creio que a chama do Senhor, a lâmpada do Senhor pode voltar a brilhar. Você crê nisso? Que a lâmpada do Senhor, que a voz do Senhor, que o fogo do Senhor pode voltar a queimar sobre o teu coração e sobre a tua vida. É interessante que lá, se você vai lá para Hebreus 1, de 1 a 3, fala assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias Ele nos falou por quem? Pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Filho que é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentado por todas as coisas pela sua poderosa palavra, depois de ter sido purificado, depois da purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então nós vemos de um Deus que mandou o seu Filho para se comunicar com você e comigo e restaurar o caminho, restaurar a aliança. Então nós vemos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, um Deus relacional que quer te chamar pelo nome, que quer que você ouça. Ele te deu condições, homem e mulher de Deus, para ouvir a voz de Deus. Então cada agora você e eu correspondemos a esse lugar. Mas em uma geração com tanta informação, mas carente de revelação, minha oração por você é que ao longo dessa semana, quando você orar, quando você abrir a tua Bíblia, essa palavra comece a falar com você de novo e de novo. Conforme você vai abrindo a palavra de Deus, talvez Deus vai falar com você como nunca antes falou, e você vai abrir a tua palavra ao longo dessa semana para fazer o teu devocional, e você vai falar: Pai, fala comigo, teu filho e tua filha está ouvindo. Você vai abrir, você muitas vezes não vai entender a palavra de Deus, assim como Samuel, ele estava tentando, ele estava aprendendo, e ele se posiciona naquele lugar, e ele persiste naquele lugar, ao lado do altar do Senhor. Que a tua casa, a tua vida seja esse lugar que carrega a presença do Senhor, amém? Que a tua vida, no teu lar, nas células ao longo dessa semana, o altar do Senhor seja levantado, um altar de adoração da presença do Senhor seja erguido no teu trabalho, na tua escola, porque você está indo lá, amém? Porque você se posiciona e fala: Pai, fala comigo, o teu filho está ouvindo. Pai, fala comigo, o teu filho está ouvindo. E você se posiciona nesse lugar, homem e mulher de Deus, e Deus vai falar com você e vai falar com a tua geração, amém? Pode dar uma linda salva de palmas a Jesus. Aleluia, aleluia. Queridos, Deus não está em silêncio. Essa certeza eu tenho. Deus não está em silêncio. Ele não está atrasado. É a chama do Senhor que te sustenta na tua noite escura.
É a chama do Senhor que te sustenta em meio às tempestades da vida. É a chama do Senhor e o teu coração se posicionando. Segunda verdade, nós precisamos ter gratidão por Deus nos chamar pelo nome. Versículo 4 e depois o versículo 7. No versículo 4 fala assim: o Senhor chamou o menino Samuel, Samuel. E ele respondeu: eis-me aqui. E no versículo 7 fala assim: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifesta a ele. Então, na verdade, Deus chama Samuel 3 vezes, no versículo 4, no versículo 6 e no versículo 8. E fala que ali no versículo 7 que ele não conhecia, não é que ele não havia ouvido falar sobre Deus, mas ele nunca tinha ouvido o próprio Deus. E ali você vê o nascimento do ministério profético de Samuel. Ele para de apenas ouvir falar de um Deus, e a partir daquele momento ele consegue ouvir o próprio Deus. A tua vida vai ser mudada quando você parar de viver das experiências dos outros e começar a ter as suas próprias experiências. Quando você parar de ouvir aquilo que Deus deseja ao respeito da tua família, e quando você, no teu lugar secreto, ouvir do próprio Deus aquilo que Ele deseja de você. Isso é que é poderoso, é isso que vai transformar o teu coração, é isso que vai te posicionar. E é esse lugar de revelação direta que o Senhor quer nos chamar. Você entende que Deus de Gênesis a Apocalipse, Ele está sempre tentando atrair as nossas atenções. Você consegue entender que Deus sempre deseja e viabiliza um relacionamento. Ali você vê o sujeito da oração, Deus, com o objeto da oração, que é Samuel. Deus que inicia, é Deus que chama a atenção, é Deus que começa a liberar algo sobre a tua vida, é Deus que enviou Jesus para morrer no mundo pelo teu e pelo meu pecado, e o nosso papel é apenas o quê? Corresponder a esse lugar com intensidade, corresponder a esse lugar com a certeza, com convicção. Da mesma forma como Ele queria chamar a atenção de Samuel, hoje Ele quer chamar a tua e a minha atenção. Para ouvir essa voz não basta apenas Deus falar, mas eu preciso estar em atenção, eu estar disponível. Eli era um líder experiente, mas ele havia se distraído, ele tinha perdido o foco. Enquanto Samuel, ele era um jovem totalmente improvável, mas ele estava disponível, ele estava atento. Na terça-feira e ontem, enquanto eu ministrava a célula, terça-feira para a nossa célula e ontem com a célula dos jovens, estava encerrando a nossa série sobre o fruto do Espírito, amém? Você que participa das células, você foi abençoado por essa série de estudos, amém? E nós estudamos ontem ou ao longo da semana, sobre mansidão e domínio próprio. É interessante que uma das definições de mansidão e domínio próprio fala sobre nós prestarmos atenção naquilo que Deus fala, que nós subjugarmos o nosso coração, as nossas intenções e colocar o Senhor como um governador dos nossos pensamentos, da nossa atenção. E para isso nós precisamos de foco. E foi muito interessante que eu lembrei de muito tempo atrás, quando eu fui para Londres, e eu vi aqueles soldados reais no Palácio de Buckingham. Você já deve ter visto pessoalmente, ou por meio de filmes, aqueles homens vestidos de vermelho com um chapéu peludo, né, que é de pele de urso, né, na cabeça. E eles ficam extremamente imóveis. Num calor de muitas vezes 30, 40 graus, eles estão com aquele chapéu que é que era para proteger eles da neve. Num frio absurdo, no vento, na chuva, aqueles homens estão imóveis. As pessoas passam em frente, ficam fazendo gracinha, ficam tirando foto, e aqueles homens estão imóveis. Eles têm todo um treinamento para estar naquele lugar de honra. E aquilo me chamou muita atenção quando eu vi aqueles... Mas por que eles ficam ali? Por que eles ficam, né, parados? E eu fui perguntar para o meu amigo que morava lá na Inglaterra há muito tempo. Ele falou assim, porque eles têm que estar imóveis, porque eles são soldados... Na época era a rainha ainda, né? Então são soldados do rei. E eles precisam estar imóveis. Eles precisam estar prontos para que, se o rei os chamar, eles consigam combater e proteger o seu rei.
Meu querido, minha querida, eu creio que nesses dias o Senhor está tirando as distrações da tua e da minha vida, para que nós permanecemos no lugar de combate. O Senhor está chamando você, a mim e a essa igreja, para nos livrarmos de toda distração, e estarmos atentos, para quando o Rei nos chamar, nós iremos agir. Para quando Deus te chamar, homem, mulher de Deus, você fala: eis-me aqui, eu estou ouvindo, eu estou vulnerável, o meu coração deseja por esse momento. E muitas vezes nós deixamos de ir no lugar secreto, porque nós falamos: Deus não fala comigo. Nós muitas vezes deixamos de ler a palavra de Deus, deixamos de ter prazer, porque Deus não fala comigo. Aqueles homens muitas vezes passam a vida, décadas, sem nunca ouvir o chamado do Rei, mas eles estão prontos, diariamente estão prontos e apostos. Homem e mulher de Deus, está na hora de você e eu estarmos prontos, posicionados, armados, cingidos com a armadura de Deus para duelar nesse mundo, porque o Rei está voltando, o Rei está chamando você e a mim para ouvir a sua voz e obedecer. O Rei está chamando, o Rei está voltando. Uma mensagem precisa ser dita, uma mensagem de vida e salvação precisa ser dita. Então, em nome de Jesus, que caia a apatia do teu coração, que caia o orgulho do teu coração, e que você volte a arder o teu coração pela presença de Deus, que a tua presença, tua atenção volte para Jesus nessa noite, para que quando o Rei te chamar, e Ele vai te chamar, você possa dizer: eis-me aqui, fala comigo, Jesus. Oh Jesus, oh Jesus, livra-nos das distrações, Jesus. Perdoa toda vez onde nós nos ocupamos por tantas outras coisas, Jesus. Jesus, olha para o nosso coração, olha para o coração da tua igreja nessa noite e nos ajuda a ver onde muitas vezes nós nos perdemos em programações e distrações que não estavam na tua agenda. Jesus, nessa noite nós queremos ser como esses soldados, como homens e mulheres posicionados para ouvir a tua voz e corresponder com intensidade, Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Faça com que o nosso coração volte a agir e a bater de acordo com a tua vontade, Jesus. Jesus, nos ajuda. Jesus, nos ajuda a não perdermos a tua palavra. Isaías 43, 1 fala: mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, que o formou, ó Israel, não tenha medo, pois eu o remi, eu o chamei pelo nome, você é meu. Nós precisamos ter essa alegria, essa disposição para toda vez que o Mestre nos chamar pelo nome, você e eu possamos corresponder. E nessa noite eu preciso te perguntar: quais outras vozes, quais as distrações que hoje têm tirado você de ouvir única e exclusivamente a voz do Senhor? Que a tua oração nesse dia e ao longo dessa semana e até que Jesus volte seja: Jesus, me ajuda a me manter fiel, me ajuda a me manter posicionado, me ajuda a manter o meu coração sensível. Toda vez que Ele chama, é interessante que toda vez que Deus chama duas vezes, nós vemos em Samuel, nós vemos em Moisés, no chamado de Moisés, e nós vemos mais uma vez lá quando Ele chama Saulo, Saulo. Toda vez que Deus reforça, Ele tem uma urgência. E eu creio que hoje o Senhor está te chamando. Eu creio que hoje o Senhor está te convidando a lançar fora o medo, lançar fora tudo aquilo que possa ter mudado o teu coração, para que eu e você possamos, o terceiro e último ponto, termos gratidão por um Deus que está presente e fala conosco. O versículo 10 fala: então o Senhor veio. Antes ele só falava: o Senhor falou.
E agora fala, então o Senhor veio e ali esteve, e chamou das outras vezes, Samuel, Samuel. E ele respondeu, fala, pois o teu servo ouve. Veio, do grego, é ir para dentro, é entrar, é chegar, é ir. Então Deus parou de ser uma voz distante e ele começou a vir. Ele começou a entrar naquele lugar. Ele começou a encher aquele lugar com a presença dele. Ele começou a fazer algo que ele fez lá em Gênesis, quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito do Senhor preenchia aquele lugar. A graça do Senhor iluminava aquele lugar. Assim como nós veremos o dia onde eu e vocês estivermos na glória do Senhor, onde não haverá mais sol, não haverá mais lua, mas a glória do Senhor vai encher esse lugar. E é por isso que nós lutaremos todos os dias, para termos a nossa vida preenchida. Então ele veio, e ali ele não apenas veio, mas fala assim, ele ali esteve, que é Itzabá, que fala que é colocar, é estabelecer, é permanecer, é fixar-se, é se apresentar. Quer dizer, ele não apenas veio e passou, mas ele veio e permaneceu. É isso que ele deseja fazer na tua vida, é isso que ele deseja fazer no teu lar. Em outras palavras, Deus não está mais só falando, mas ele se faz presente de uma forma intencional. Então, repara a ordem. Primeiro, nós vemos ali no versículo 9, que Eli fala, Samuel, a próxima vez que Deus falar, ouça, porque é o próprio Deus. Então ele recebe uma direção do seu líder, do profeta, e daí, só depois que ele recebeu o conhecimento, só depois que ele sabia o que fazer, só depois que de estar naquele lugar, então Deus veio, esteve ali. Então veio de uma forma mais intensa. Deus vai se revelando cada vez na tua e na minha vida de formas progressivas. Quanto mais conhecimento da palavra nós temos, mais Deus irá falar com você. Quanto mais esse lugar de submissão à voz do Senhor e também do seu líder espiritual, mais Deus vai se revelar. Então daí ele fala, Samuel, Samuel, como eu falei, da mesma forma como ele chamou Moisés em Êxodo 3:4, e da mesma forma como em Lucas 22:31 ele chama Simão, Simão. E hoje ele fala, Rodrigo, Rodrigo, Amanda, Amanda, Rude, Rude, fala, porque teu servo está ouvindo. Da mesma forma, Deus hoje, com ênfase, quer chamar teu coração. E é interessante que Samuel, primeiro ele precisou ser ensinado a temer ao Senhor e a ouvir ao Senhor, e só depois que ele começou a se revelar, a graça de Deus começa a ser revelada e ele começa a permanecer naquele lugar. Eu creio que nesse dia você está recebendo um conhecimento da parte de Deus, para que Deus possa estar com você e permanecer com você. É interessante que uma outra menção dos que esteve ali está lá em Êxodo 34, que fala assim, o Senhor desceu na nuvem e esteve ali, é exatamente o mesmo verbo, junto de Moisés, e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou o Senhor é Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade e a transgressão e o pecado, e ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais e dos filhos e dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente Moisés curvou-se para a terra e adorou o Senhor. É esse lugar quando Deus se manifesta. Só cabe a você e a mim nos prostrarmos e adorarmos ao Senhor. Quando Ele se manifesta, quando Ele enche esse lugar, quando Ele enche a atmosfera, quando você estiver no teu lugar secreto, nas células ao longo dessa semana, ou nos cultos, quando Deus vem e Ele decide estar, você e eu podemos fazer uma coisa apenas, é nos prostrar perante o Senhor. E é interessante que tudo que está no Antigo Testamento, ele aponta para as revelações do Novo Testamento. O que acontece entre Deus e Samuel, o que acontece hoje com você e eu, quando Jesus nos chama, quando Ele está à porta e bate.
quando um Deus relacional, e ali em João 1,14 fala assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Claramente não é o mesmo verbo, porque no Antigo Testamento é escrito em hebraico e no Novo Testamento é escrito em grego. Não é o mesmo verbo, mas é praticamente o mesmo conceito de habitar. É na tua casa que você habita. É um lugar que você escolhe para permanecer e fincar moradias. É o mesmo princípio que Deus quer não apenas ser um Deus genérico. Ele não quer ser apenas um Deus que nós conhecemos de ouvir falar, mas Ele quer se revelar na tua e na minha vida como um Deus relacional. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E hoje nós temos o Espírito Santo como um conselheiro. Ele continua habitando no teu e no meu coração. O dia que você fez uma pequena e poderosa oração: Jesus, entra no meu coração, escreve o meu nome no livro da vida. A partir daquele momento, Jesus passou a habitar na tua vida. Você passou de ser criatura para filho de Deus. E é assim como Samuel antes era apenas mais um menino que estava no templo e começou a se posicionar como um homem de Deus, como um profeta. A partir do momento que eu e você temos um encontro com Jesus, nós precisamos mudar as nossas posturas. Nós precisamos entender que você e eu somos filhos do Deus Altíssimo e precisamos resplandecer a glória dele. E é interessante que até então era algo abstrato. Até então talvez Deus pode ser abstrato para você. E eu creio que nesses dias o Senhor não quer apenas que você trabalhe no templo, para você que já é dessa casa, para você que nos ajuda de uma forma maravilhosa em uma das áreas. Eu creio que Deus não quer apenas que você habite nesse templo, mas que você não seja um Eli, mas que você tenha o teu coração sensível para ouvir de novo e de novo e de novo. E mais uma vez, de uma forma poderosa. Ou talvez você ainda não tenha certeza desse Deus relacional. Talvez você se desviou, talvez você nunca fez essa oração de entrega. E talvez você fica tentando entender quem é esse Jesus. E cabe a você e cabe a mim, filho dessa casa, anunciar esse Jesus. Cabe a você e a mim testemunharmos esse Jesus. Porque o mesmo Deus que em 1 Samuel chama Samuel, Samuel, é o Deus que hoje ele se manifesta de uma forma muito parecida. Em Mateus 11, de 28 a 30, que nós lemos na abertura desse culto, que fala assim: venha a mim, venha você que está cansado. Venha você que está sobrecarregado, porque eu, Jesus, os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que estava até hoje distraído, você que até hoje não tinha convicção que você era filho de Deus, você achará descanso para a sua alma, a sua vida. Você começa a levar esse descanso. Você não apenas recebe o descanso do Senhor, mas você leva o descanso do Senhor por onde você passar. Você leva a presença do Senhor por onde você passar. Você leva a graça e a misericórdia do Senhor por onde você estiver. Porque, versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E é nesse lugar que eu e você precisamos lembrar, lançando sobre o Senhor. Lançando sobre o Senhor. E eu preciso te fazer uma pergunta: você lembra de momentos específicos em que Deus veio e esteve ali com você ao longo desse ano? Que eu quero te encorajar a você começar a escrever
que daqui 15 dias nós teremos o culto de ação de graças. Nós queremos não apenas separar uma oferta especial, mas nós queremos fazer um altar de gratidão, onde nós colocaremos os grandes feitos do Senhor sobre a tua vida e sobre a tua família nesse ano, amém? Nós queremos celebrar porque nós sabemos que Deus é um Deus justo, Deus é um Deus que ouve as orações. Então nesse dia eu quero começar a encorajar você para que o teu coração saia do automático, em que o teu coração seja invadido pela graça, pela misericórdia e pelas lembranças daquilo que te traz esperança. O que você hoje entrega nesse altar de gratidão? O que hoje você tem colocado no altar do teu lar, sobre o altar da vida dos seus filhos, da vida do teu marido, da tua esposa, do teu serviço? É esse lugar, esse altar que o Senhor quer nos convidar a cada vez mais e mais estarmos, como Samuel, sensíveis à voz do Senhor e estar naquele lugar, mesmo que seja desconfortável, mas é o lugar onde eu escuto a voz do Senhor, onde meu coração é alinhado. Pessoa do louvor, já pode vir por gentileza. Eu quero te convidar nesse dia, você se colocar em pé, fechar os teus olhos, pode diminuir as luzes, por favor, e comece a ver onde que talvez a lâmpada do Senhor está quase se apagando. Eu creio que nessa noite o Senhor Jesus quer soprar um vento sobre você. Nessa noite o Senhor quer soprar a sua voz, Ele quer te chamar pelo nome, Ele quer te colocar de volta em pé, Ele quer que você que talvez já ouviu a voz do Senhor volte a ouvir, e talvez você que nunca ouviu a voz do Senhor seja hoje instruído para começar a temer ao Senhor e nesse lugar corresponder ao amor do Senhor, corresponder à voz do Senhor. Porque intencionalmente nesse mês de novembro nós estamos falando sobre gratidão, porque nós encerraremos esse ano não cansados, não sobrecarregados, não como muitas pessoas estão falando assim, olha, estou segurando por um fio para não desistir. Em nome de Jesus, você não vai desistir. Eu quero te convidar a você pegar na mão do teu irmão e começar a orar pela vida dele. Começa a abençoar a vida do teu irmão, da tua irmã, e começa a falar, Senhor, volta a falar com o meu irmão, volta a falar com esse aqui. Pode fechar os corredores, começa a declarar a graça do Senhor sobre a vida dele, sobre a vida dela. Começa a declarar que nessa noite a voz do Senhor será audível na vida, na família desse amado irmão, dessa amada irmã. Começa a declarar que hoje o Senhor começa a batizar esse coração, a abrir esse coração de uma forma poderosa, que a partir dessa noite haja uma transformação de não mais um homem, uma mulher improvável, mas um filho e uma filha do Deus Altíssimo, posicionado, que entende o seu chamado e que foi chamado para fazer algo maior pelo reino. Começa a orar, começa a abençoar a vida desse irmão e dessa irmã em nome de Jesus.